Você vem se sentindo cansada, sobrecarregada, exausta, né, no seu dia a dia, e os seus relacionamentos também não estão indo muito bem, você está sentindo assim, ou estão muito tediosos, muito parados, ou você tem muita dificuldade para se relacionar, né, não consegue ficar no relacionamento, ou tem muita briga, muito conflito, né? Isso está acontecendo com você? Eu sou a Lu De Paoli, terapeuta, e esse é o segundo vídeo, né, que eu tô trazendo esse tema. Vou deixar o primeiro aí na descrição para você assistir, tá? Que eu trouxe outros ensinamentos, né, que são base para esse vídeo aqui, tá? E hoje vou dar continuidade, então, trazendo mais ensinamentos para que você possa sair de tudo isso, melhorar a sua vida como um todo, ter muito mais leveza, mais tranquilidade e relacionamentos realmente saudáveis e felizes, tá? Então vamos seguir. O que eu queria trazer primeiro aqui para vocês, voltando ao primeiro vídeo, a questão da energia feminina, masculina e neutra, eu queria trazer esse adendo, que eu acabei não falando muito da energia neutra. A energia neutra, que eu falei que pode ser tanto um homem quanto uma mulher, ela é chamada de neutra justamente por isso, porque essa pessoa ela consegue transitar muito bem ou no masculino ou no feminino. Então é aquela pessoa que se está num grupo de homens se dá bem, se está num grupo de mulheres dá bem também, né? Ela não tem dificuldade, né, para se relacionar, né, nem com homens nem com mulheres, né, seja de forma amorosa, afetiva ou no trabalho, tá? Então a energia neutra ela é carregada disso. Inclusive eu sou uma energia neutra, né? Então eu sou assim, eu tenho facilidade, né, de trabalhar com homens, trabalhar com mulheres. Então a energia neutra traz muito disso. E por que a gente pode trazer esses conflitos, né, nos relacionamentos, na vida de uma forma geral? Justamente por ter essa possibilidade de ser ora na energia masculina e ora na energia feminina. Então a gente transita com muita facilidade e isso acaba sendo um ponto assim negativo, né, entre aspas. Vocês vão ver que hoje a gente vai falar sobre isso, que não é negativo, mas ele acaba se tornando, esse ponto acaba se tornando ruim justamente por essa facilidade de transitar. Aí acaba que a pessoa fica um pouco perdida, sabe? Então o ponto negativo dessa energia é só quando a gente fica perdido nisso tudo, tá? Então como a ideia é a gente trazer luz para tudo isso e não ficar perdido mais, certo? Então tá, então a energia neutra é essa que transita muito bem entre o feminino e o masculino, então por isso que pode ser um homem ou pode ser uma mulher. E vale lembrar que a energia masculina, então vamos sinalizar aqui quais são os pontos principais da energia masculina. Força, ação, ir para ação, isso é muito do masculino, né? Essa força, ir para ação. Uma certa rigidez, né? Porque fecha a cara e faz, sabe aquela coisa? Fecha a cara e faz. E o feminino, pelo contrário, é leve, é tranquilo. Então a energia feminina é leve, é tranquila, é do aconchego, é sabedoria, tá? Sabedoria. E é importante a gente pensar assim, se a gente fosse fazer assim um breve panorama de uma mulher e um homem funcional, o que eu estou falando de funcional é que estão bem posicionados, ele no seu masculino, ela no seu feminino, os dois entram no carro, ela vai sentar lá no banco do passageiro, tranquila, e observar a paisagem. Olha, abriu aquela loja, nossa, olha que árvore linda, olha que jardim. Ela vai fazer isso. E ele vai ser o cara o quê? Que vai saber o caminho, que vai e chega e leva onde ela quer ir. Entende? Então hoje a gente vê muito, né, as pacientes comentam comigo, não, porque ele tá fazendo um caminho ruim, eu começo a dar palpite, ele fica nervoso. Gente, é claro que ele fica nervoso. Deixa ele te levar. Isso é do masculino. Deixa ele te levar, tá? Não fica dando palpite, deixa ele usar o Waze, ou não usar o Waze, ou não usar o mapa. Ele vai te levar, confia que ele vai te levar. Então, isso que seria a energia funcional do masculino e do feminino. Ele resolve. Você fala pra ele, olha, eu quero ir em tal lugar. Eu não faço ideia como é que chega lá. Ele, não se preocupe, eu vou te levar. É isso, tá? Então, nesse vídeo, né, no vídeo de hoje, eu quero trazer justamente pra gente aprofundar mais essa questão das energias masculina e feminina, tá bom? Então tá. Então vamos seguir aqui com mais alguns ensinamentos. O
que acontece, gente? Extremamente importante a gente saber que todos nós, homens ou mulheres, a gente vai ter o masculino e o feminino dentro de nós. Todos nós vamos ter o masculino e o feminino dentro de nós, beleza? Então, o grande segredo é a gente saber transitar nessas energias. E quando se posicionar nelas, né? Saber exatamente a hora de entrar no masculino, a hora de sair do masculino e entrar no feminino, transitar de uma forma funcional, tá? Então, quando eu falar de uma forma funcional, seria uma forma saudável de fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Quando que uma mulher ela vai precisar acessar o masculino dela? Porque sim, existem momentos que a gente precisa acessar. E os homens também vão precisar acessar o feminino, tá? Então, por isso que eu quero deixar isso bem claro, que nós temos o masculino e o feminino dentro de nós. Todos nós temos, tá? Então, quando que uma mulher vai precisar acessar esse masculino dela? Quando ela fica viúva e precisa cuidar dos filhos, da família, ela precisa entrar no masculino, gente. Ela precisa entrar. Porque senão ela não dá conta. Ela não dá conta, né? E é por isso que a gente falou, né, no vídeo anterior, que as mulheres entram tanto no masculino hoje, né? Hoje em dia, né? Porque elas querem dar conta de tudo, entende? Só que se ela não é uma mulher viúva e ela tem um relacionamento, ela não precisa dar conta de tudo, tá? Isso que é a grande questão. Então vamos lá. Situações que uma mulher precisa entrar no masculino. Quando ela fica viúva e precisa cuidar sozinha dos filhos, da família e da casa. Quando ela está trabalhando, sim, na profissão. No campo profissional, nós mulheres precisamos sim entrar numa postura masculina. Por quê? Porque se a gente não entra, vão passar por cima da gente. Porque a gente vai querer cuidar de todo mundo, a gente vai ficar com dó daquele cliente que não tem condição de pagar, sabe? Porque mulher é muito disso, mulher é muito amor, né? Aquele amor incondicional. Então, a gente precisa sim entrar no masculino no nosso campo profissional, como profissionais, tá? E também no outro momento, que é quando a gente precisa tomar grandes decisões na nossa vida. Se a gente tem que tomar realmente uma grande decisão sozinha, a gente precisa entrar no masculino para ter essa força, para ir para ação, para fazer, para não ter medo, para ter coragem, tá bom? Então esses três momentos são os principais, né? Que uma mulher precisa entrar no masculino. Tem outros momentos também, mas esses são os principais que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Outro ponto importantíssimo, que eu escuto demais. Ah, Lu, você tá me dizendo, então, que eu vou ter que virar submissa do meu marido. Gente, não é isso. Não é nada disso, na verdade. Não é submissão. A mulher não deve, não precisa ser submissa. Não é isso. Estar no feminino não é isso, tá? Não é isso. Nós vamos aprofundando, mas eu só quero deixar isso bem claro, porque eu escuto muito isso. Quando eu chego nesse ponto, né, com a paciente, ela começa a me falar isso. Ah, mas você tá me dizendo que eu vou ter que ser submissa? Não, nada de submissão. Não tem nada a ver com submissão, tá? E entender também que nenhum dos dois, nenhum é mais importante do que o outro, tá, gente? Isso precisa ficar bem claro. Eu vou falar aqui de posicionamentos masculinos e femininos, mas eu não tô dizendo que um é errado, que um é certo, e nem que que um é melhor que o outro, não, tá? Por quê? Tanto que a gente tem, né, a energia masculina e feminina dentro de nós, ou seja, elas se complementam. Então, não é que um é melhor que o outro, não. Eles se complementam, masculino e feminino se complementam, ok? Por isso que homem e mulher se relacionam para criar família, né, e ter filhos e dar tudo certo, porque eles se complementam, tá? É isso. É só a gente pensar na época lá dos reis e rainhas, né? Muitos filmes, né, muitas séries hoje retratam isso. Aquela mulher, né, aquela rainha que é super sábia, né? A mulher é muito sábia. Ela direciona aquele homem. Ele faz o que ela quer, mas ele não sabe disso. Ele faz exatamente o que ela quer, mas ela não precisa ela não precisa mandar nele. Ele não faz ideia que aquilo foi ideia dela. Ele simplesmente faz. Mas ele sabe a importância daquela mulher que ele tem, aquela mulher que está ao lado dele. Ele dá valor àquela mulher. Ele cuida daquela mulher, né? Então, assistam isso se tiverem oportunidade, assistam aí essas séries para vocês começarem a entender um pouco disso, que fica bem claro, assim, várias delas, tá? Essa questão dos posicionamentos, né?
E é isso que eu quero trazer agora, é o nosso segundo ponto aqui nosso vídeo de hoje, que é essa questão do masculino, né? Como que é esse masculino funcional, né? O homem, gente, naturalmente, ele quer ser útil. Ele quer ser útil, prestem atenção nisso. Ele quer prover, ele quer cuidar da família. Ele quer ser útil, ele é provedor e ele quer cuidar da família, tá? Isso é um homem funcional. Quando eu falo um homem funcional, é um homem no seu masculino saudável. Então, se você está se relacionando aí com um menino, ou seja, um homem, mas que tem uma postura de um menino, né, que não quer nada, que quer viver a vida de solteiro, que não quer criar família, e não estou falando que está errado não, tá, gente? Mas é preciso que vocês tenham clareza dos homens que vocês estão se relacionando, tá? É isso que eu quero trazer para você, porque um homem, no seu papel, né, no seu papel saudável, um homem, ele quer fazer isso. Ele quer ser útil a você, ele quer cuidar de você, ele quer cuidar da família, ele tem prazer em fazer isso. E os homens, gente, são extremamente simples. Eles são muito simples. Ah, Lu, mas você está defendendo os homens, né? As pacientes falam comigo, não, mas você defende os homens, você defende. Não é que eu defendo, gente, é porque eles são muito simples. A gente é que é complicada. Para pensar, tem épocas que nem a gente se entende, não é verdade? Nem a gente se entende, a gente vai querer que ele entenda, sabe? A gente é complicada, não é? É um fato, gente. Até pelas nossas oscilações hormonais, a gente é complicada, isso é um fato, não estou colocando isso como ponto negativo. A mulher é linda assim do jeito que ela é, inclusive ela é muito atraente para o homem, mesmo sendo assim, né? Na verdade não é mesmo sendo assim. Ela sendo assim, ele acha isso muito bonitinho, muito atraente. Então assim, mas a gente é complicada, gente, isso é um fato. A gente é muito complicada. E eles são extremamente simples. Para agradar um homem, gente, é super simples. Homem, ele quer uma comida na mesa, comer uma comida gostosinha, ele feitinha por você, uma comida boa, que você cuide disso, que você chegue com um almoço ou com uma janta ali para ele, sabe? O homem, ele vai trabalhar o dia todo, ele é focado, ele tem foco, ele senta para trabalhar, trabalha o dia todo, volta para casa e aí sim, ele quer descansar um pouco, porque ele precisa tirar um pouco daquilo que ele viveu ali no dia, descansar calmamente, para depois poder conversar com você, para poder brincar com os filhos. Homem é assim, gente, é assim. A gente só precisa entender e dar esse espaço para eles. Então eles vão querer sentar, ver uma TV, ou jogar um videogame, ou não sei o que, fazer alguma coisa que eles gostem, enfim. Eles não são muito de conversar, a gente é que é mais de conversar, de falar, né? Então é super importante que a gente tenha muitas amigas, né? Não muitas, mas que tenha amigas pra gente desabafar, pra gente conversar, pra gente reclamar das coisas, porque a gente é assim da nossa natureza, né? Então o homem é extremamente simples, gente, ele vai querer ali uma comidinha em casa, vai querer ali o carinho da esposa, tá com a esposa, né? É isso, gente, é isso que o homem quer, tá? Ele não quer muita coisa não, ele só quer isso. E homem, quando ele ama de verdade, né? Quando ele tá realmente no relacionamento, eu falo que ele é devoto da esposa, sabe? Ele tem devoção por aquela esposa, ele realmente faz tudo por ela. Ele faz, gente, pode acreditar, ele faz qualquer coisa por ela. Então, o que ela pedir e que tiver alcance, ele vai fazer. E se não tiver o alcance, pode ter certeza que ele não vai esquecer e ele vai falar isso com você depois, tá? Então, homem é extremamente simples. E aí, o que é importante também a gente saber? O homem também, né, vai transitar entre o masculino e o feminino em alguns momentos, justamente porque ele também tem o masculino e o feminino dentro dele. E aí é interessante a gente pensar que em alguns relacionamentos tem aquela mulher muito forte, né, na postura muito masculina, e o homem, ele entra no feminino para conseguir ficar naquele relacionamento, ele começa a entrar um pouco no feminino. Percebam isso, não sei se isso acontece aí com vocês, eu conheço vários casos que isso aconteceu, né, que o homem entrou no feminino para o relacionamento não acabar. Porque se o homem não entra no feminino e ele mantém no masculino, ó, dá briga mesmo, de um partir para cima do outro, né? Então por isso que a gente sabe também de casos de marido e mulher que brigam e tudo, porque briga mesmo, porque são dois machos ali brigando, né? Porque tá aquela mulher no masculino, o homem não quer sair do masculino, ele não quer transitar ali, então briga mesmo, tá?
Então é importante a gente entender que tem essa dança mesmo, tá? Que isso pode acontecer. Então, como eu falei no vídeo anterior, relacionamento, gente, é troca, é complementar, né? Eu tenho a minha parte, eu tenho as minhas funções no nosso relacionamento e ele tem as dele, e cada casal vai definir quais são as suas, certo? Outra coisa que a gente precisa pensar, então, é uma parte assim, é difícil, para você que está me assistindo, eu sei que não vai ser fácil ouvir isso, né? Que a gente está falando aqui da energia do homem, que o homem é muito simples de agradar, né? É difícil entender isso assim no início, mas vem comigo, tá? Você vai compreender e vai dar certo. Você vai conseguir chegar no seu equilíbrio, né? Dentro das suas possibilidades, tá? Olha só. O que eu queria trazer aqui para vocês é com relação às traições, né? Que a gente tem muito assim. A gente escuta muito falar, né? Muitas mulheres falam isso, que homem tudo. Todos traem, né? Que homem tudo assim mesmo. Gente, não é não, tá? A gente precisa parar de replicar essas coisas, porque isso não faz sentido. Eu falo assim, porque eu conheço, assim, eu conheço a maioria, 99% dos homens que eu conheço são homens de verdade, fiéis, leais, tá? São homens que estão no seu masculino funcional, tá? Claro que eu já conheci homens que não estavam, mas não vem ao caso. O que eu tô querendo dizer pra vocês é que parar com essa história. Que trai mesmo, é assim mesmo. Não é não. Não é não, tá? A gente tem que começar a assumir as nossas responsabilidades. E o que eu quero dizer com isso? Quando um homem trai, não tô dizendo que ele tá certo de fazer isso, gente. Por favor, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eu quero trazer a responsabilidade de você, esposa que foi traída, né? Ou namorada, enfim. Onde você estava que esse homem colocou outra mulher no seu lugar? Aonde? Aonde que você estava? Eu costumo falar que se a mulher tá sentada na cadeira dela de esposa, não tem quem sente mais. Se ela tá sentada ali, não tem quem sente. Gente, não tem quem tome o lugar dessa mulher. Porque esse homem só tem olhos para essa mulher. Se ela tá sentada na cadeira de esposa dela, se ela tá no feminino funcional dela, o marido só tem olhos para ela. Eu falo isso com 100% de certeza para vocês, tá? Então, onde que você estava que não estava na sua cadeira de esposa e que veio outra mulher e tomou sua cadeira de esposa? Porque a gente sabe, né, que quando uma mulher é traída, quando ela sabe do histórico, né, e aprofunda nisso, geralmente ela fala assim pra mim: "Nó, Lu, ele deu tudo pra ela, tudo que ele não me deu, ele deu pra ela." Então, por que eu tô falando isso pra vocês? E eu sei que é difícil ouvir. Por quê? Lembra quando a gente falou, né, que a gente fica querendo controlar tudo, tomar conta de tudo, que não sobra muito espaço para esse homem, que a gente começa a olhar para esse homem pensando assim: o que eu tô fazendo com esse cara? Né? E é nesse momento que acontecem as traições. Por quê? Porque a gente não deixa, olha, gente, essa é a parte mais importante desse vídeo. A gente não deixa ele cuidar da gente. A gente tem dificuldade em deixar que ele cuide de nós. Lembra no início do vídeo que eu falei? Da gente sentar no carro e só observar a paisagem? Não preocupar com o caminho, com nada disso? Deixa que ele cuide de você. Ele é completamente capaz de fazer isso e ele tem prazer em fazer isso. Eu não sei por que a gente se perdeu nisso tudo. E a gente fica querendo tomar frente de tudo isso. E aí ele perde o interesse por nós, a gente perde o interesse por eles. E aí acontecem as traições, as separações, as brigas. É aí que acontece tudo isso, gente. Porque a gente não permite que esse homem cuide da gente. E aí a gente vai ver, e a amante, ele comprou casa, ele leva buquê para ela, ele compra vestido caro, dá joia, faz tudo. Por quê? Porque um belo dia ele foi levar um buquê de flores para você, lá quando vocês fizeram 10 anos de casado, você virou para ele e falou assim: não precisava comprar isso, gastou dinheiro com isso. Fala que não é verdade, gente. Pensa aí, eu tenho certeza que a ficha tá caindo aí, vocês estão percebendo e eu tô falando exatamente o que acontece aí. Tenho certeza, para pensar. A gente vai podando demais esse homem, a gente vai tirando tudo dele. Ele quer fazer tudo e a gente vai tirando tudo dele. E aí não sobra nada. E aí não sobra nada.
Então, a gente tem que se permitir ser cuidada. A gente tem que deixar eles cuidarem da gente. É muito simples. Eles querem cuidar, a gente só precisa deixar. E aí, entra uma outra lição super importante. Que a mulher, ela precisa se sentir amada e cuidada no relacionamento. E o homem, ele só precisa que essa mulher admire ele. Admire ele. Você admira seu parceiro, seu marido? Você admira ele? Se você não admira, provavelmente você já perdeu o encantamento por ele. Já não existe mais relacionamento sexual entre vocês, não tem mais paixão. Provavelmente. Porque você não admira ele. E provavelmente você também não se sente amada e cuidada por ele. Porque vocês já se perderam nisso tudo. No meio do caminho já ficou um monte de coisa perdida e é por isso que vocês chegaram nesse ponto. Mas tem volta. Se tem amor, tem volta, gente. Tem volta, tá? Tem volta. E aí eu não estou falando, né, no caso de traição, se você vai perdoar, se não vai. Isso cabe a cada um. Eu não entro nisso, né? Se vocês quiserem trabalhar isso mais profundamente, a gente pode trabalhar nas sessões individuais, mas aqui eu não vou entrar nisso, que não vem ao caso. Eu quero falar de uma forma global e geral para te ajudar aí, para você pensar, refletir, começar a ver o que você pode mudar, né? Então a gente tem que ficar muito atenta, porque se a gente entra nessa postura, se a gente fica muito nesse masculino, no nosso relacionamento, a gente acaba perdendo o encantamento pelo nosso parceiro. Além de se sentir completamente exausta, sobrecarregada, insatisfeita, a gente vai perder o interesse, vai perder. Tá? Isso é um fato. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui pra vocês. Eu até anotei algumas coisas pra não passar nada. Então, no vídeo de hoje, eu vou parar por aqui. Acho que já foi bastante informação, né? Então, vamos só lembrar disso, tá? O que a gente viu hoje, então, no vídeo de hoje? A gente viu um pouco mais, né? Aprofundamos mais o que é energia masculina, feminina e neutra. Descobrimos que o grande segredo, né, para ter um relacionamento saudável é a gente transitar no masculino e feminino e estar no feminino e no masculino funcional para que isso dê certo, né? E falamos aí do quanto os homens são simples e que a gente precisa se deixar, né, deixar que eles cuidem de nós, tá? Essa é a lição aqui do vídeo de hoje. Vamos refletir, deixo essas reflexões aí para vocês refletirem até semana que vem, para a gente dar continuidade nesses ensinamentos, tá? E só para mais uma coisinha assim que eu quero trazer para vocês, que eu acho interessante a gente pensar, que eu falei, né, dessa questão do homem, dele é muito simples, que ele quer cuidar da gente e tudo, mas você deve estar pensando aí, ah tá, Lu, beleza, eu tô aqui cansada, sobrecarregada, exausta, não tô mais afim né, do meu marido, assim, não consigo nem olhar para ele, tem hora, porque, né, por tudo isso que a gente tá falando. E aí? E agora? O que eu faço? O que acontece, gente? Quando esse homem, né, esse marido, ele chega, né, no consultório para um atendimento, ele não faz ideia o que está acontecendo com a mulher dele. Ele não faz ideia. Não faz. E ele também não reclama de nada não, sabe? Ele não faz ideia. Porque é um processo que vem ao longo do tempo. Então ele já não sabe mais. Como você faz tudo, ele já não sabe mais o que ele precisa fazer. Ele fica confuso, ele fica perdido. Ele sabe que ele precisa trabalhar e tal, e fazer as coisas, mas ele não sabe com o que mais que ele pode contribuir, tá? Então é importante que vocês saibam disso. E isso é da natureza do homem, e a gente precisa compreender isso, tá? Eu não tô defendendo os homens de forma alguma, eu só tô falando os fatos, tá, gente? Os fatos de uma pessoa que estuda, de uma terapeuta, tô falando dos fatos. Então, pra gente começar a mudar essa situação, você vai precisar ter um pouco de paciência com esse seu homem, conversar com ele, contar o que você gostaria que ele fizesse, né? O que ele poderia contribuir ou fazer de alguma outra forma, né? Vocês vão ter que fazer isso juntos, pensar isso juntos, vão ter que conversar realmente, vai ter que ter diálogo para começar a mudar, tá bom? E contem comigo para eu auxiliá-los no que for possível aí para vocês se reconciliarem, construírem um novo relacionamento, né? Renascer esse relacionamento, tá bom?
Então, o vídeo de hoje, vou encerrar aqui. Tem a cartinha de hoje, claro, que eu falei para vocês que sempre vai ter. É uma carta muito linda. A carta conselho de hoje, olha só, gente, é a Rainha de Espadas. É uma carta muito linda, porque fala justamente disso tudo que a gente trabalhou hoje. Dessa transição, da gente saber transitar entre o masculino e feminino. A Rainha de Espadas é uma rainha que ela tem a doçura do feminino, mas também ela tem a força do masculino. Vocês veem aqui que ela tá olhando aqui para esse lado, né? Tá apontando para cá, né? Com a mão para cá. Ela dá a direção, ela dá o norte, né? E a mulher faz muito isso, né? No relacionamento. A mulher que tem a sabedoria, a mulher que direciona o homem, né? Então tem aquele ditado, né? Ao lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Justamente por isso, a mulher ela direciona o homem. Na verdade, o homem ele precisa de uma mulher para ele realmente ter sucesso, para ele crescer na vida, para ele prosperar. Ele precisa de uma mulher ao lado dele, tá? Pensem nisso, com carinho. Então aqui tem a Rainha de Espadas para deixar para vocês que não significa que você vai perder a sua força, que você vai deixar de trabalhar, não significa nada disso, claro que não, gente, né? Nós estamos em 2025, tudo bem a gente querer trabalhar, tá tudo certo, se a gente não quiser também tá tudo bem, mas eu falo assim, as mulheres querem trabalhar hoje, querem ter o seu dinheiro, querem ter alguma independência, tá tudo bem. Mas a gente pode também ter um relacionamento feliz, saudável. Chegar em casa, deixar que o marido também cuide da gente, sabe? Ter aquele aconchego do marido, se sentir segura nos braços do marido. É um pouco disso, tá? Então vou deixar vocês hoje aqui com a Rainha de Espadas. Me contem nos comentários como que tá sendo, se tá ficando claro, se tem alguma dúvida. E a gente se vê na semana que vem para dar continuidade, para ir trazendo e tratando tudo isso, tá bom? Um beijo e até lá!